Provavelmente você conhece alguém que investe em imóveis em Santa Catarina, né? Ou mesmo já recebeu vários anúncios de corretores, de construtoras, convidando você para investir em imóveis na planta no litoral de Santa Catarina. Mas será que ainda vale a pena investir em imóveis aqui? Porque muita gente surfou a valorização na década de 90, nos últimos anos, inclusive com rentabilidades consistentes, superiores a 20% ao ano, bem melhor que qualquer renda fixa. É mesmo sendo uma boa moeda de troca, numa revenda, em qualquer lugar do Brasil. Então, antes de você fazer qualquer investimento aqui no litoral de Santa Catarina, vamos entender os fundamentos desse estado, os indicadores que fazem essa região se sobressair de outras regiões do país, onde que está mais valorizando, onde que mais vai valorizar nos próximos anos em Santa Catarina, até mesmo onde eu invisto, também vou abrir para você aqui, e principalmente os principais cuidados, os principais riscos que você tem em investir em imóveis na planta aqui em Santa Catarina. Por exemplo, nós temos investidores americanos, gringos, europeus, brasileiros que moram fora, que moram na Rússia, moram em Dubai, moram em outras regiões do mundo, mas que investem no Brasil. E parece não fazer sentido isso, né? Para começo de conversa, Brasil. Porque Brasil, a gente não tem guerra, a gente não tem desafios climáticos que fazem com que inviabilize um empreendimento, ou seja muito inseguro investir e de repente sumir do mapa. Tem fartura de água, tem fartura de energia, tem fartura de comida, o povo é hospitaleiro, enfim. Por isso que gringos investem muito aqui no Brasil, como uma forma também de diversificação. Nós investimos nos Estados Unidos para diversificar, eles investem aqui no Brasil para diversificar também. Tudo isso faz com que atraia investidores do mundo todo, inclusive muitos argentinos construíram, a Argentina construiu o litoral de Santa Catarina, Bombinhas, Florianópolis, Balneário Camboriú, na década de 90, nos primeiros anos dos anos 2000, eles investiram muito aqui, construíram o litoral catarinense muito com dólar ou com peso argentino. Entendido Brasil, vamos para Santa Catarina. Quais são os indicadores aqui que fazem com que entre os 27 estados do país escolham Santa Catarina para investir seu dinheiro e até mesmo morar? Vamos ver os indicadores. Começando pelos mais básicos aqui. IDH. Né? Santa Catarina está no terceiro lugar, perde para São Paulo e Distrito Federal, tanto em renda, que está em quarto lugar, educação em terceiro lugar e longevidade, terceiro lugar. Então tem mais pessoas longevas aqui. Inclusive vem muitas pessoas mais velhas, 60 anos mais, morar aqui para ter uma qualidade de vida melhor. E quem investe, seja para revender, seja para alugar ou até mesmo para veranear, vai querer um lugar que tenha um nível de desenvolvimento superior, que não seja somente ele ali no meio de pessoas que não têm conhecimento, que não têm boa renda, que não esteja numa classe mais próxima. Outro tema importante, taxa de desemprego. Olha, de todos os estados do Brasil, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil, 2,2%, apenas 2,2% contra o mínimo aqui 3,8% no Paraná e dali para cima, né? 3,1% no Espírito Santo e chega até 7% em Amazonas, no Acre, por exemplo. O Brasil tem 5,8% aí no começo de 2025, tá? Dados recentes. Próximo indicador, migração. Por que as pessoas estão querendo morar tanto em Santa Catarina? 354 mil pessoas a mais de 2017 a 2022 vieram morar em Santa Catarina, sendo que outros estados, como o Rio de Janeiro, perderam cerca de 165 mil pessoas. Então, Santa Catarina tem sido o desejo do brasileiro de onde morar. Então, aqui não somente vem gringo, pessoas de outros países, argentinos, americanos, europeus, como também vem muito brasileiro de outras regiões para cá, seja para se aposentar, para viver uma vida mais tranquila, seja para construir a sua vida, né? Tá aí com seus 20 e poucos anos, formando família, quer vir aqui buscar um emprego e prosperar aqui nessa região, aqui nesse estado. Tanto no oeste catarinense, lá em Chapecó, como aqui no litoral de Santa Catarina. Próximo indicador, homicídios, né? A taxa de segurança, indicador de segurança no Brasil aqui. Enquanto a média do Brasil é 21 mortes por 100 mil habitantes, Santa Catarina está em 8,8. Ou seja, uma taxa bem baixa, né? 8,8, uma taxa baixa, só perde para São Paulo de 6,4. Então, a segunda melhor taxa de segurança do Brasil. E afinal, quem vai querer investir num lugar onde pode ser assaltado, não pode andar com um bom relógio, com um carro com capota baixa, como é aqui o caso, por exemplo, de Balneário Camboriú, litoral Santa Catarina como um todo. Existe uma sensação de segurança muito grande. Tem gente com celular às 10 da noite, 2 da manhã andando na rua em Balneário Camboriú, por exemplo, e não tem problema nenhum. Estou dizendo que é mil maravilhas? Estou dizendo que não tem assalto? Não tem, mas é esporádico em comparação a outros estados. E isso atrai dinheiro. Isso atrai pessoas com poder aquisitivo que querem viver uma vida mais tranquila, que querem sentir segurança, que querem sentir um padrão de vida estilo europeu, americano, aqui dentro do Brasil, sem ter que atravessar o continente ou ir para outra região com outra língua. Acho que esse, inclusive, é um dos pontos principais, sabe? Porque tem muito brasileiro que tem condições de comprar
imóveis em qualquer região do mundo, mas prefere Santa Catarina, pelo simples fato de que não quer ir para outro país para viver uma qualidade de vida, segurança, ter infraestrutura, mas sim aqui em Santa Catarina ele já consegue ter uma sensação de país de primeiro mundo. De todo o estado de Santa Catarina, tem uma região específica que vale mais a pena investir em imóveis, que é onde as pessoas mais buscam, que é o litoral norte de Santa Catarina. Que vai de Floripa, aqui da ilha, que é a nossa capital, até Joinville, basicamente, tá? Pegando principalmente a costa litorânea. Vai até um pouquinho Blumenau, Jaraguá do Sul, mas é principalmente aqui a costa litorânea, tá? Principalmente, obviamente, Balneário Camboriú é o metro quadrado mais caro do país. Segundo metro quadrado mais caro, depois de Balneário Camboriú, é Itapema, ou seja, do país, segundo metro quadrado mais caro, está aqui logo abaixo de Balneário Camboriú. Terceiro metro quadrado mais caro está Espírito Santo, o quarto Itajaí, Vitória, Espírito Santo, o quarto está em Itajaí, que é logo acima. Aqui a gente já vê uma tendência, então. Então essa região aqui, o epicentro está em Balneário Camboriú de valorização, a segunda onda de valorização Itajaí e Itapema, o segundo raio, e um terceiro raio vai aqui de Barra Velha, um pouco antes de Joinville, que é litoral também, até Florianópolis, Palhoça, Biguaçu. Essa região aqui toda tem um potencial de valorização muito grande. E para você que investe em imóveis e quer surfar a próxima onda de valorização, já não é mais em Balneário Camboriú, já não é mais em Itapema, porque já são cidades consolidadas. Itajaí, o grande público que investe aqui, que compra imóveis aqui, são público desses bairros mais afastados que estão comprando no centro. Então, é um mercado local. Agora, de investidores externos, claro, Praia Brava aqui em Itajaí é uma coisa muito específica, mas a grande maioria dos investidores são de outras regiões do país ou de outros países, inclusive. E aí, depois de Balneário Camboriú e Itapema, ou vai para Floripa, vai descendo um pouco mais, Porto Belo, Bombinhas, ou sobe, que é o caso de onde eu estou investindo. Penha, Balneário Pissarras, principalmente essas duas cidades, eu acredito muito, estou investindo bastante lá nos últimos anos, tá? Talvez você não conheça Penha, mas existe um lugar aqui que talvez você já conheça, chamado Beto Carreiro, né? Beto Carreiro fica na cidade de Penha, pouco acima aqui do aeroporto de Navegantes, cerca de 20 minutinhos de Navegantes aqui, ó, o aeroporto tá aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui, tô meio perdido. Aqui, ó, o aeroporto de Navegantes, do outro lado desse morro aqui, já tem o Beto Carreiro. Né? Já tem o Beto Carreiro aqui. Então, é uma região toda aqui onde que você investir um bom preço, uma boa forma de pagamento, já vou falar sobre esse tema, você vai ter multiplicação de patrimônio. Inclusive, se você quer investir comigo em imóveis na planta, em Penha, Pissarras, essa região, até mesmo Balneário Camboriú, vou deixar aqui um link aqui na descrição. E nesse link aqui da descrição, você pode fazer uma aplicação para se tornar um investidor junto comigo com a CP8 Empreendimentos em imóveis na planta, ou até mesmo um pouco antes do próprio lançamento do empreendimento, tá? Então, você pode fazer a sua aplicação aqui bem rapidinho, meu time vai entrar em contato contigo e vai te apresentar a empresa, os investimentos, para você ficar de olho na próxima abertura de um próximo projeto da CP8, tá? Então, litoral norte de Santa Catarina como um todo vale muito a pena, mas tem algumas regiões que estão começando agora a desabrochar e que se você chegar nesse momento, se beber água limpa, você surfa toda a valorização dos próximos empreendimentos. Eu elenquei aqui 5 pontos de atenção antes de você investir aqui em Santa Catarina e cair numa armadilha achando que você está comprando gato e na verdade é uma lebre, tá? Isso tem que ter muito cuidado, assim como qualquer região do país, tem pessoas de má fé e você tem que tomar os cuidados, são básicos, feijãozinho com arroz para você fazer um investimento seguro, tá? Acontece muito de investidores nossos aqui da CP8 serem de outros estados, de outros países, nunca terem pisado aqui no litoral de Santa Catarina e provavelmente nunca pisarão, porque vão revender antes mesmo, a gente vai auxiliar na revenda e vão fazer um investimento. É basicamente um investimento financeiro com lastro num imóvel, numa região que o imóvel é uma boa moeda, uma moeda forte, uma moeda boa de troca também. Principal cuidado que você tem que ter. Lei de oferta e demanda. Simples assim, feijãozinho com arroz. Não investir em regiões onde tem uma sobreoferta, onde você vê um volume muito grande de investidores entrando numa planta, num lançamento, objetivando revenda. Tem que ser saudável, tá? Cerca de 50% do empreendimento, no máximo aí, ser de investidores, o restante de pessoas que estão comprando para uso. Se todo mundo está querendo revender e tem um volume grande de empreendimentos sendo lançados para revenda, o que acontece? Lá na frente, quando estiver sendo entregue, todo mundo vai estar querendo revender, não vai ter um volume, o mercado não se renova tão rápido quanto a oferta de novos produtos prontos
para compra, para uso, e acaba tendo aí um leilão, uma precificação abaixo do preço que poderia vender esse imóvel. Então a revenda tem que ser saudável, tem que ter um patamar saudável, no máximo 50% do empreendimento, falando ainda sendo conservador. A grande maioria do empreendimento, da região que você deve investir, deve ser pessoas que estão querendo comprar para uso, tá? Por exemplo, Balneário Camboriú, que eu moro há 12 anos, aqui tem muitos investidores que compram na planta e tal, mas a grande maioria compra para uso. E existe um cuidado com o plano diretor aqui para não exceder, por exemplo, a terceira avenida aqui da cidade para verticalizar, tá? Então é muito controlado o crescimento da cidade justamente para favorecer a saúde do mercado e a valorização dos imóveis. Quando você vai para uma cidade aqui na região que pode tudo, que pode construir em qualquer lugar, que pode verticalizar em qualquer lugar, produz-se muitos imóveis, vende-se muito na planta, mas na hora da revenda de realizar o lucro, você pode ter dificuldades. Então, cuide com o estoque. Se você vê uma cidade aqui na região tem muito estoque de imóveis prontos em relação ao uso, fique de olho, evite, busque uma cidade que está mais saudável. Eu foquei, por exemplo, em Balneário Pissarras, mesmo empreendendo e investindo também aqui em Balneário Camboriú, porque lá tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Está muito próximo de Joinville, está muito próximo de Curitiba. É uma cidade que está começando, tem 26 mil habitantes, então tem um potencial de crescimento absurdo nos próximos anos, de absorção de estoque muito grande, tá? Que mesmo se você comprar na planta e ter outros empreendimentos sendo lançados, você vai ter uma boa revenda saudável. Assim que a Selic cair, naturalmente, isso aí é macroeconomia na veia, né? E aí você tem uma boa revenda. Não tem muitos empreendimentos. Esse é um grande benefício de você ingressar no começo da onda. Segundo ponto de atenção, saúde na forma de pagamento. Nem sempre a melhor forma de pagamento para você é a melhor forma de pagamento lá na frente para você revender o imóvel, tá? Se tem uma entrada muito baixa, parcelamento muito longo, tipo 120 vezes, até mais, e alguns incorporadores não sabem o que estão fazendo, estão só fazendo isso para desovar estoque, esse é um desafio, porque se é fácil para você comprar, também é fácil para muitas outras pessoas comprar. Se produz muito imóveis e, mais uma vez, a oferta e demanda, ela se desequilibra. Lá na frente, quando você quer revender, você quer realizar, você quer receber um pixão, né, um pix grande, generoso aí na sua conta, mas o cara que está querendo entrar, ele tem o seu imóvel parcelado e de uma incorporadora no lançamento também 120 vezes, então você vai estar concorrendo com meio mundo e isso é um desafio. Busque regiões onde a saúde da forma de pagamento seja mais saudável. Claro, tem momentos que a Selic está alta, que o mercado está menos aquecido e tem mais flexibilidade no pagamento. Mas, no geral, a forma de pagamento tem que ser saudável. Geralmente, quitando o seu empreendimento nas chaves, tá? Isso você já vê um indicador de mercado saudável. Uma entrada de 10, 15, 20%, parcelamento durante a obra, com reforços, com parcelas mensais, correção pelo CUB ou INCC e o saldo de 50%, 60%, 40% nas chaves do empreendimento. Porque aí você está competindo, quase não vai ter estoque lá na frente, a incorporadora já vendeu tudo, a grande maioria dos vizinhos seus nesse empreendimento que está sendo em construção estão objetivando um uso e não uma revenda, e aí você tem uma saúde da sua liquidez, da tua saída desse empreendimento. Outra análise importante que você tem que questionar, tá? Sobre registro de incorporação e se aquele empreendimento tem patrimônio de afetação, tá? O registro de incorporação, ele dá publicidade que naquele empreendimento, naquele terreno vai ser construído um empreendimento, tem isso formalizado lá no registro de imóveis. E o patrimônio de afetação, ele basicamente segrega aquele empreendimento da massa da incorporadora. Então, se a incorporadora tiver algum problema financeiro, quebrar, aquele empreendimento, ele não vai para a massa falida. Ele está segregado, está apartado e você consegue tocar. Eu sei que é o pior cenário possível, mas ao menos você tem um colchão de segurança caso isso venha acontecer, tá? Aqui na região, raramente isso acontece, muito raro, mas acontece. Então, você tem que ter essa segurança. Agora, um ponto bem importante. Você só vai, então, investir quando tiver RI, patrimônio de afetação, aí provavelmente você chegou atrasado como investidor, porque a partir dali ainda vem investidores sim, mas a grande maioria vai adquirir para uso, tá? O investidor entra geralmente no pré-lançamento, a famosa tabela zero, e nesse momento raramente se tem RI, se tem patrimônio de afetação, ainda é antes de todo o protocolo de aprovação. Ah, então não pode vender? Não pode vender, mas pode reservar unidade. Então você pode fazer um termo de reserva de unidade e quando sair o registro de incorporação, aí você dá o valor de entrada, um volume principal. Tem gente que quer parcelar por sua conta e risco antes do RI, não tem problema nenhum. Assim, é muito mais para proteger você, consumidor, de não investir no empreendimento que nunca vai sair do papel.
isso acontece. E aí nós vamos no último ponto disso aqui. Você pesquisar a construtora, a incorporadora e o incorporador, quem que é o CPF por trás do CNPJ, quem que é que está construindo esse empreendimento. Ele já fez outros empreendimentos, ele conhece o mercado imobiliário, ele tem um portfólio, ele às vezes não tem portfólio, mas ele tem estrutura financeira, ele tem conhecimento técnico, ele sabe o que está fazendo, o empreendimento realmente é diferenciado. E às vezes você está morando em outra região, mora fora do país, mora no exterior, não conhece a região e vai tomar decisões muito superficiais, mas não sabe quem está por trás. Então busque, ao menos, pesquisar ou pegar indicações, referências para você tomar uma decisão mais tranquila e medir o termômetro sobre como que o mercado percebe aquele incorporador, aquela construtora, se são empresas sérias, são pessoas sérias que estão por trás do seu empreendimento, tá? Caso você está pensando em investir em imóveis na planta, eu gravei um vídeo aqui sobre como investir em imóveis na planta do jeito certo. Assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar.